Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, sobre a presidência do vereador Aguinaldo Edson dos Santos Tristão. Havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Leandro Neto, Diogo Mateus de Melo Barreira, Eduardo Prestes Schmidt, Everaldo Aparecido de Carvalho, Heitor Anderson Prestes de Oliveira, Jair Briene Sobrinho, José do Carmo Lourenço Júnior e Luiz Miguel de Oliveira. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sobre a proteção de Deus, deu início aos trabalhos e, havendo o número regimental, solicitou ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores. Como matéria para a ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura dos seguintes projetos de lei, da autoria do Executivo. Número 1, que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal no município de Itaberá. Número 3, que altera dispositivos da Lei 1899, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Itaberá e dá providências correlatas, e dá outras providências. Número 4, que altera dispositivos da Lei número 2455, de 28 de janeiro de 2011, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Itaberá e dá outras providências correlatas, e dá outras providências. E número 5, que altera e acrescenta parágrafos ao artigo 157 e acrescenta o artigo 157-A na Lei número 1371, de 20 de outubro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Itaberá. O senhor presidente fez vista nesta data dos projetos número 13, 14, 15, 16, 17, 37 e 41, todos enviados pelo Executivo no ano de 2016, para apreciação pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que deverá se manifestar sobre os mesmos no prazo regimental. Após a leitura, o senhor presidente suspendeu a sessão para as comissões analisassem os projetos de lei número 1, 3, 4 e 5, recém-lidos. Retomando os trabalhos, o senhor presidente solicitou a leitura do parecer das comissões permanentes sobre o projeto de lei número 5, com a emenda modificativa e gramatical a ele proposta pelas comissões. Após a leitura do parecer, colocou em discussão e depois em votação o projeto, que foi aprovado pela unanimidade dos vereadores, com a proposta de emenda. O senhor presidente informou que os projetos de lei número 1, 3 e 4 não tiveram sua análise concluída pela comissão e, sendo assim, continuarão com vista ao presidente e membros da comissão. Nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão, do que para constar, eu, Diogo Mateus de Melo Barreira, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Como matéria para o expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações de número 1 a 4. Indicação número 1 de 2017. De acordo com o que preconiza o regimento interno, em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, e ouvido do douto plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a limpeza e roçada dos seguintes locais: Canteiro Central da Avenida João Simão Sola, Jardim Santa Inês e em todas suas áreas verdes. Justificativa.
Estes locais estão muito sujos e com vegetação muito alta, com muitas manifestações de animais peçonhentos, aracnídeos, roedores e insetos em geral, trazendo muitos transtornos aos moradores, necessitando urgentemente de limpeza e roçada para sanar os problemas. 15 de fevereiro de 2017, Sala das Sessões, vereador Jair Briene Sobrinho. Indicação número 2 de 2017. Indica ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a instalação de uma lombada para a Rua Tonico Saturnino, aproximadamente nas proximidades das residências do senhor Gentil, conhecido popularmente como Panela, e do senhor Lenine, Jardim Santa Inês 1, em nosso município. Justificativa: muitos motoristas transitam por esta rua sem respeitar os limites de velocidade, elevando os moradores a correrem sérios riscos de acidente, necessitando urgentemente da construção de uma lombada para que os acidentes não aconteçam, sabendo que os moradores, desde outubro do ano passado, vêm reivindicando, inclusive com a indicação feita por mim, número 065 de 2016, de 27 de outubro de 2016, aos 15 de fevereiro de 2017, vereador Jair Briene Sobrinho. Indicação número 3 de 2017. Indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a pavimentação da Rua Afonso Sardinha, Vila Bandeirantes, em nosso município. Justificativa: esta referida rua encontra-se totalmente esburacada, com péssimas condições de tráfego, podendo causar acidentes e prejuízos aos transeúntes. 15 de fevereiro de 2007, vereador Jair Briene Sobrinho. Indicação número 4 de 2017. De acordo com o que preconiza o regimento interno, indicação ao Executivo, para que o mesmo providencie junto ao setor competente um local para servir de ponto de coleta de pneus velhos em nosso município. Justificativa: como é de conhecimento de todos, muitos pneus, quando os velhos, ficam à mercê do tempo, armazenando água e proliferando os mosquitos da dengue. Nossas borracharias não possuem locais para armazenamento destes pneus velhos, necessitando urgentemente de um local apropriado para a acomodação dessas carcaças para serem destinadas a um local que faça o uso consciente das mesmas. Aos 16 de fevereiro de 2017, José do Carmo Lourenço Júnior, vereador. As indicações serão encaminhadas para as devidas providências. Não havendo mais matéria para o expediente em regime de palavra livre, deixo a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Palavra franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Everaldo. Com a palavra o vereador Antônio Leandro Neto. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Bem, dar um apoio ao pessoal da Santa Casa. Boa noite a todos que estão aí presentes. Gente, é um absurdo o que está acontecendo em nosso hospital. Corpora e prefeitura. Um diz que não paga porque não tem repasse. Outra para diz que não repassa porque a empresa está irregular com sua documentação, o que procede. Nós temos que arrumar uma solução para que seja feito o pagamento dos nossos funcionários que aqui estão. Mesmo eu não sendo funcionário da Corpora, eu faço parte do quadro de funcionalismo, dos meus colegas aqui presentes. E vejo a tristeza no semelhante de cada um. Tem gente já passando dificuldade por falta desse pagamento, que não vem. Aluguel atrasado, mercado, farmácias e outros deveres. Tudo em atraso. Tem família que depende totalmente desse salário para sobreviver. A Corpore tem uma verba suficiente para pagar a folha. Não paga deve ter seus motivos. Se fosse uma empresa correta e idônea, pagaria todos vocês que aqui estão. Depois de tudo regularizado,
a prefeitura repassaria esse montante para eles. Isso que está acontecendo no hospital fica uma imagem muito ruim para o nosso município, que sofre com isso. E a população, né, já está sofrendo, porque já está faltando alimentos para os pacientes, sem contar que para os acompanhantes já faz um bom tempo que cortaram, né, cortaram os... meio ruim. Ia ficar pior. Cortaram os alimentos da zona rural. Às vezes não tem nenhum centavo para comprar seus alimentos e ir para as ruas. A classe mais pobre vem sofrendo com o descaso dessa empresa, que não honra seus compromissos, medicamentos em fase final em seu estoque, sem previsão de reposição. Se, por um exemplo, chega um paciente passando mal, ele será medicado pelo médico, mas não tem o remédio indicado para a sua recuperação. Quem tem condição vai para outras cidades procurar os recursos, e os mais pobres vão morrer por falta de medicamento. Nós temos por obrigação de tomar uma atitude. Do jeito que está, não pode continuar. Alguém vai ter que tomar a frente para essa quebra de braço entre Corpórea e Prefeitura. Nós estaremos ao lado de vocês. Conte conosco. Muito obrigado. Pela ordem, deixo a palavra novamente livre. Como matéria para a ordem do dia, solicito a leitura do parecer das comissões favorável à aprovação do projeto de lei de número 1, de autoria do Executivo. Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei do Executivo 1 de 2017. Proposta de emenda 1 de 2016. Autoria do Executivo. Relatório. A propositura em referência que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal no município de Itaberá. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas a nenhuma legislação superior, não cabendo a esta comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. Voto pela aprovação, juntamente com a proposta de emenda número 1 de 2016. Câmara Municipal de Itaberá, 17 de fevereiro de 2017. Diogo Mateus de Melo Barreira, secretário-relator. Os vereadores votaram, como os demais membros da comissão, pela conclusão do secretário-relator. O senhor Jair Briene Sobrinho, presidente, e Eduardo Prestes Schmidt, membro. Minuta de emenda modificativa e gramatical ao projeto de lei número 1, de 10 de janeiro de 2017. A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Itaberá, no uso das atribuições que lhe são inatas, na forma do artigo 38, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaberá, propõe emenda modificativa e gramatical ao projeto de lei indicado em epígrafe, consoante os termos seguintes. Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal no município de Itaberá. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal destinado a oferecer aos devedores condições especiais para a regularização dos créditos municipais, tributários e não tributários existentes até a data início de vigência desta lei, inscritos na dívida ativa, ainda que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive os saldos de créditos que tenham sido objeto de parcelamento anterior. Parágrafo 1º. Entende-se por crédito municipal o valor do principal acrescido da atualização monetária, multa moratória ou punitiva, conforme a legislação específica, e dos juros moratórios e compensatórios, conforme o caso.
Parágrafo 2º. Não se admitirá, a qualquer título, a restituição de valores já pagos pelos contribuintes a qualquer título em relação a créditos tributários ou não tributários anteriormente à adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal. Artigo 2º. Os interessados poderão aderir ao programa de incentivo à regularização fiscal pelo período de 1º de março de 2017 a 31 de agosto de 2017. As condições especiais de pagamento de incentivo à regularização fiscal consistem em: número 1, pagamento à vista do valor integral no ato da adesão com 100% de desconto na multa e nos juros moratórios. Pagamento em até 2 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com 90% de desconto na multa e nos juros moratórios. Terceiro, pagamento em até 6 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com 60% de desconto na multa e nos juros moratórios. E 4. Pagamento em até 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com 30% de desconto na multa e nos juros moratórios. Parágrafo único. Os honorários advocatícios das execuções fiscais liquidadas com os benefícios desta lei serão limitados a 5% do valor recebido pelo fisco municipal e serão recebidos proporcionalmente às parcelas deferidas. Artigo 4º. Para fins de aplicação de uma das condições especiais relacionadas nos incisos do artigo anterior, será considerado o valor consolidado dos créditos municipais obtido no mês da formalização da adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal. Parágrafo único. Entende-se por valor consolidado o valor do crédito municipal acrescido da soma do valor das despesas relativas a cobranças pagas pela Prefeitura, inclusive as processuais e honorários advocatícios, executando-se da consolidação as custas processuais que deverão ser recolhidas diretamente pelo devedor. Artigo 5º. Os créditos tributários e não tributários incluídos em parcelamentos anteriores poderão ser incluídos no programa de incentivo à regularização fiscal nos termos da presente lei. Parágrafo único. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal para fins de quitação de saldos desses parcelamentos equivale automaticamente à desistência irrevogável e irretratável dos parcelamentos anteriores concedidos e implica 1. Em imediata rescisão, considerando-se o contribuinte como notificado da extinção dos referidos parcelamentos e dispensado qualquer outra formalidade, e 2. No reestabelecimento em relação ao montante dos créditos confessados e ainda não pagos, dos acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Artigo 6º. O valor mínimo de cada parcela de que trata esta lei não poderá ser inferior a 2 UFESPs para cada pessoa física e 2. 4 UFESPs para as pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Havendo descumprimento do prazo para pagamento da parcela mensal, serão aplicados os acréscimos previstos na legislação municipal. Parágrafo 2º. Aplica-se a correção monetária prevista na legislação municipal sobre as parcelas. Artigo 7º. A adesão de que trata o artigo 2º fica condicionada a: primeiro, assinatura de termo de acordo no qual o devedor confesse o total do débito, devendo neste ato comprovar o recolhimento da primeira parcela. Segundo, comprovação do pagamento das custas processuais, se for o caso. Terceiro, desistência expressa e irrevogável da impugnação ou recurso interposto na esfera administrativa e da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais,
relativamente aos créditos tributários ou não tributários incluído no programa de incentivo à regularização fiscal. Artigo 8º. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal não acarreta: 1. Homologação pelo fisco dos valores declarados pelo contribuinte, e 2. Renúncia ao direito de apurar a exatidão dos créditos tributários incluídos no programa. Artigo 9º. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal será rescindida diretamente diante da ocorrência de uma das seguintes situações. Primeira, inadimplência de 2 parcelas consecutivas ou não, se vencido o prazo de pagamento da última parcela, ainda houver parcela inadimplida. E 3, pela falência decretada ou a insolvência civil do sujeito passivo. Parágrafo único. A rescisão do programa independe de notificação prévia ou de interpelação e implica em: primeiro, perda do direito de reingressar no programa ou de requerer novo parcelamento. 2. Perda de todos os benefícios concedidos pela esta lei. 3. O reestabelecimento, em relação ao montante dos créditos confessados e ainda não pagos, dos acréscimos legais, na forma da legislação aplicável, à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. E 4. Cobrança judicial ou prosseguimento da execução, conforme o caso. Artigo 10º. Os benefícios proporcionados pelo Programa de Incentivo à Regularização Fiscal somente se aplicam para os casos de extinção dos créditos tributários mediante pagamento, não se estendendo às demais modalidades de extinção do crédito tributário previstos no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Artigo 11. Esta lei será regulamentada pelo Executivo por meio de decreto, o qual aprovará modelo de termo de adesão. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, aos 17 de fevereiro de 2017, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Eu, Diogo Mateus de Melo Barreira, secretário. Assino. Coloque em discussão o projeto de lei de número 1, da autoria do Executivo. Senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com a economia passa, que o país passa, eu acho nada mais justo fazer esse projeto, porque a prefeitura dificilmente receberia esse dinheiro. E é bom esclarecer também, senhor presidente, que o Tribunal de Contas exige, entendeu, que execute os nossos munícipes, desde que não paguem as dívidas. Então, não é bom esclarecer isso aí, além de que, hoje, o juiz, depois de executado, o juiz tem o direito de penhora, de bloquear a conta dos nossos munícipes através do CPF. Então, isso faz com que eu vote a favor desse projeto. Muito obrigado, presidente. Ainda em discussão sobre o projeto de lei de número 1, de autoria do Executivo. Senhor presidente, com licença. Antes de eu falar propriamente do projeto aqui em si, eu só vou dar um recado para os presentes aqui, que a palavra será dada e a comunicação de todos os vereadores a respeito da situação de vocês será dada ao final do termo do cronograma inicial das leituras. Tá bom, gente? Bom, voltando aqui ao projeto de lei número 1 aqui, de autoria do Executivo, na verdade, traduzindo em simples palavras, é a possibilidade do sujeito passivo que tiver alguma dívida ativa já inscrita, né, ser devedor, aí, nas palavras simples, ser devedor da municipalidade, ele possa aderir a esse programa. Então, ele atinge tanto ao cidadão que tem uma casa, que tem qualquer dívida perante a prefeitura, abrange todos, tanto pessoa física como pessoa jurídica. E é a oportunidade de ter aí reduzido, né, os juros, as moras e pagar o valor puro, né, da dívida em si. Então, como fazer isso? A prefeitura, após agora que foi aprovado, né, está encaminhando para aprovação, ela terá um modelo próprio, é só cada pessoa, o interessado, procurar a prefeitura, saber como faz para aderir ao programa e já ver a opção que se encaixe mais, né, as suas possibilidades de pagamento. Então, isso é válido para todo mundo. É uma maneira da pessoa ter aí,
né, a quitação do débito e ter, né, as vantagens disso tudo, está adimplente, né, nas suas condições, e da prefeitura também de ter o recolhimento devido e poder investir mais em nosso município. Tá ok? Muito obrigado. Ainda em discussão, o projeto de lei de número 1 de autoria do Executivo, e a palavra está franqueada aos vereadores que dela querem fazer uso. Ninguém mais querendo discutir sobre o projeto. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei de número 1 de autoria do Executivo. Solicito a leitura do parecer das comissões favorável à aprovação do projeto de lei de número 3 de autoria do Executivo. Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei do Executivo, número 3, de 2017. Proposta de emenda, número 1, de 2016. Corrijo, 17. Relatório a propositura em referência que altera dispositivos da Lei número 1899, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Itaberá e dá providências correlatas e dá outras providências. Pelo voto, tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas a nenhuma legislação superior, não cabendo a esta Câmara, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. Voto pela aprovação, juntamente com a proposta de emenda número 1 de 2016. Câmara Municipal de Itaberá, 17 de fevereiro de 2017. Minuta de emenda modificativa e gramatical do projeto de lei número 3, de 30 de janeiro de 2017. A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Itaberá, no uso das contribuições que lhe são inatas, na forma do artigo 38, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaberá, propõe emenda modificativa e gramatical ao projeto de lei indicado em epígrafe, consoante os termos seguintes. Altera a redação e revoga dispositivos da Lei 1899, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Itaberá. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei nº 1899, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Itaberá, fica acrescido de parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. Poderão atuar como docentes, mediante regulamento expedido pela Secretaria Municipal de Educação, o professor auxiliar e o auxiliar de professor, desde que possuam, por requisito de provimento ao cargo, formação exigida para a função. Artigo 2º. O artigo 61 da Lei nº 1899, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Itaberá, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61. A acumulação de cargos nos termos dispostos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal será regulamentada pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 3º. Fica revogado o capítulo 6º, composto unicamente pelo artigo 28 e seu parágrafo único da Lei nº 1899, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Itaberá. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itaberá,
aos 17 de fevereiro de 2017, Câmara Municipal de Itaberá. Minuta de emenda modificativa e gramatical, projeto de lei 3, de 30 de janeiro de 2017, que altera a redação e revoga dispositivos da Lei 1899, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Itaberá. A justificativa. A emenda tem por objetivo garantir a prevalência do interesse público no parcelamento de ressarcimentos ou indenizações devidas por servidores da Fazenda Municipal, instituindo mecanismos para evitar sejam deferidos benefícios indevidos em razão de condutas criminosas. Um minuto, senhor presidente, que essa minuta de emenda aqui, deixa eu só ver se a emenda gramatical foi colocada na ordem. Um minuto. Esta justificativa aqui tá do servidor da conduta criminosa. Não é. Certo. Qual projeto que era esse daqui mesmo? Esse daqui é do dispositivo. Certo. Não? É do passado, da conduta criminosa lá. Lembra que foi feito do coisa? Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da minuta de emenda modificativa, tendo em vista que foi colocado junto com o projeto de lei do Executivo número 3 de 2017, por erro corriqueiro, a emenda pertencente a outro projeto. Sim, senhor secretário. Finalizada a leitura do projeto. Coloco em discussão o projeto de lei de número 3, de autoria do Executivo. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de número 3, de autoria do Executivo, com emenda. Deixo novamente a palavra livre para explicação pessoal dos vereadores. A palavra está franqueada aos senhores vereadores que dela queira fazer uso. Com a palavra, o vereador Luiz Miguel de Oliveira. Senhor presidente, vereadores, também aqui faço as minhas palavras, as palavras do meu amigo Toninho Leandro, a preocupação que nós temos com os funcionários da saúde. Nada mais justo, Toninho, a gente sair na defesa deles. Mas eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, vereadores, que teve a reunião com a saúde, onde foi acordado com o senhor prefeito, que eles teriam notificado a corporate, entendeu? Esse prazo de 40 horas vai vencer amanhã. Inclusive os vereadores tiveram tudo presente. Além de que a corporate também teria estar presente com a reunião com o senhor prefeito, hoje também não apareceu. Mais uma dúvida para deixar no ar, entendeu? Outra coisa também que eu sou um pouco leigo no assunto, acho que o doutor vai esclarecer melhor, que todo mundo sabe que a corporate tem em caixa quase 600 mil reais. Eu não vejo, então, o porquê não pagar o funcionário e justifica que isso é para pagar direito trabalhista. Mas pagar direito trabalhista se ninguém foi mandado embora. Então, nada mais justo que ela pagasse os funcionários, entendeu? A hora que fosse mandar o funcionário embora, com certeza vai acontecer isso, porque não tem como tocar um hospital com uma firma dessa atitude, entendeu? Para não falar outra palavra, eu acho que a rescisão tem que ser cobrada depois do senhor prefeito. Aí seria justo, entendeu? Mas eu não vejo o porquê da Corpus ter 500, quase 600 mil reais em caixa e não pagar um funcionário de legar, que seria pagar a rescisão de contrato. Então, faço aqui também, Toninho, suas palavras, e pode ter certeza que a Câmara está em apoio e pode ter certeza que a gente vai ter uma saída legal para essa situação. É o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Ainda em regime de palavra livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores que dela queira fazer uso. Com a palavra, o vereador Diogo Barreira. Pessoal,
vocês têm, a saúde, todo o apoio desta casa. É indiscutível começar a falar que os direitos são seus, que isso fazem parte da verba alimentar suas e que todos precisam. Isso já é presumível, né? Quem gostaria de trabalhar, ver as contas vencer e não conseguir pagar. Então, vocês estão agindo, na verdade, pelo direito de vocês, certo? E vocês têm sim todo o apoio desta casa, de todos os vereadores, que inclusive são unânimes aqui em prestar o apoio, que não atinge só os funcionários em si, mas a saúde de Itaberá mesmo, né? Desde o cidadão que está lá, que vai precisar de atendimento e não vai ter, até, claro, de vocês que prestaram um serviço, que trabalharam e merecem sim ter a remuneração dele cabível, né? Esse quadro já se repetiu e eu sei, anos atrás. O que acontece, que todo mundo sabe, a prefeitura entrou em uma queda de braço com a Corpore, que é a empresa, né, que é responsável pela gestão administrativa de vocês, né, contratual do pessoal de trabalho. O prefeito tem algumas alegações, alguns argumentos para não fazer o repasse desse mês. E a Corpore, em contrapartida, apresenta algumas alegações para não fazer o repasse, sem que haja o pagamento do subsídio desse mês. Ou seja, os dois gigantes, né, acabam tendo queda de braço e quem perde é os funcionários que estão aqui hoje, é a população que está em risco de não ter o atendimento, de não ter medicamento, como a gente já sabe. Então, já fizemos algumas reuniões com vocês, uma delas a gente pôde expor não só a opinião de cada vereador aqui, mas também tivemos à disposição do jurídico da Câmara para esclarecer algumas coisas para vocês. Inclusive eu, como deixei de lado um pouco a vereança para expor umas questões jurídicas para vocês também. Presentes na última reunião que foi marcada quase, eu acho que 10 horas da noite para comparecer às 8 da manhã, né? E viemos todos aqui atender vocês e ouvir. O prefeito não estava, mas mandou o vice-prefeito comparecer. Vocês acompanharam que foram dados caminhos para a prefeitura seguir naquela ocasião. Uma delas seria a notificação da empresa Corpore para que ela pudesse fazer a rescisão imediata de vocês sobre o não interesse da continuação do contrato, né? Para que vocês tivessem aí, entrasse todo mundo de aviso prévio, já não tivesse esse problema de vai ter ou não o pagamento e como que vai ser e tal, porque aí vocês em rescisão, com aviso prévio, perdão, vocês já poderiam, na verdade, né, receber o salário e já saber que mês que vem teria essa rescisão. A alegação da Corpore cairia por terra. A prefeitura realmente tomou essa decisão e o prazo da notificação é amanhã, às 24 horas. A Corpore vai ter que se justificar amanhã amanhã vence as 24 horas dela. O que eu peço para vocês que vocês entendam essa questão é que a Câmara Municipal vai fiscalizar o Executivo em todos os seus passos. Não cumpriu, não fez, não falou. Estamos todos com vocês na tentativa de, o mais célere possível, resolver o impasse. Mas propriamente executar, fazer a ação em si, foge da alçada da Câmara. Tá? E vocês todos estão com perguntas, o que vai ser daqui para frente, como vai ser, o que vai ser. Infelizmente, a Câmara Municipal ela não consegue traçar um destino, mas ela consegue acompanhar o destino que o prefeito, que cabe ao Executivo, encaminhar vocês. Tá ok? Essa solução depende, na verdade, do Executivo, propriamente dita, e a gente aqui do Legislativo vai assegurar de que todos estejam, na medida do possível, assegurados
em todos os seus direitos. E se caso assim não for possível, vocês podem ter certeza que vocês terão o respaldo não só das cobranças junto com o executivo, mas também junto com a empresa que contratou vocês. Tá ok, gente? Mas, mais uma vez, vocês não estão sozinhos, estamos abertos a conversas, a qualquer coisa que vocês estejam propostos a requerer da gente, atitudes. Mas a execução propriamente dita cabe ao prefeito municipal. Tá ok? Amanhã a gente aguarda a resposta da Corpre sobre o que foi, né, requisitado para ela. E esperamos vocês também, estamos abertos vocês a virem a nos comunicar de toda a situação. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Ainda em regime de palavra livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores que dela queira fazer uso. Com a palavra o vereador Dr. Heitor. Senhor presidente, eu acabo de enviar a todos os colegas a contra-resposta do Instituto Corpore, que os colegas já têm conhecimento, e para o jurídico também nos orientar. Acabo de enviar a todos, se olharem aí já está com a resposta deles aí. Só isso, presidente. Obrigado. Ainda em regime de palavra livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores que dela queira fazer uso. Com a palavra, o vereador Juninho Dugan. Boa noite, senhores vereadores, população presente. É um pouco triste, né, em nossa primeira sessão ordinária dessa legislação, deparar com uma situação como esta, né. A gente vê o esforço desses trabalhadores, realmente vocês são um heróis em tudo o carinho que vocês realizam ali naquele hospital. Como já foi dito aqui, né, sobre essa quebra de braço entre a Corpore e a Prefeitura, que enquanto fica essa quebra de braço, né, contas atrasando, aluguel atrasando, remédio faltando, e como vai ficar daqui 1 mês, 2 meses, né? Como já dissemos que o prazo vai acabar amanhã, mas é bom enfatizar, deixar bem claro também, que jamais é de má fé ou má conduta do executivo em não repassar o dinheiro, né? Realmente tem esse entrave entre as duas situações, e o executivo também já teve aqui na reunião com os funcionários que esteve presente, e a gente quer, né, deixar bem claro que realmente que tomar a Deus que amanhã se resolva esse impasse, né, pelo amor de Deus, mas nós vamos buscar, pode ter certeza, funcionários, né, que essa casa, como já foi dito por novos colegas, e o executivo, vamos buscar realmente a melhor solução. O que não pode é vocês continuar nesse impasse. Tem dinheiro, não tem. Vão receber, eu não vou. Porque imagine você sair de sua casa para prestar um serviço tão importante como este e saber que não, né, muitas vezes vai até faltar mantimento, né, lojas vão estar se cobrando, não vai ter muita cabeça para executar o serviço, né, que sabe que é muito importante. Então, senhores, presentes aqui nessa noite, quero aqui dizer já, né, para vocês que realmente a situação venha a ser resolvida, e pode ter certeza que vão ter o apoio dessa casa, como a gente sempre está tendo, né, desde o começo, e eu tenho certeza que vamos resolver a situação, mas que fique, né, bem claro, né, não é muitas vezes má vontade. Hoje, né, o Rinaldo esteve presente com o executivo, eu liguei para o Ronaldo, a gente conversamos, o Juninho quer resolver a situação, mas nós precisamos resolver da maior maneira para nós, prefeitura, executivo, legislativo e para os funcionários. Boa noite. Ainda em regime de palavra livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores que dela queira fazer uso. Com a palavra, o vereador Everaldo. Boa noite a todos.
Azar, meu, hein? Primeiro dia. Conseguiu? Consegui. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores. Eu queria levantar uma questão aqui, senhor presidente. Como nós estávamos em período de recesso, nós não tivemos como nem pôr a indicação e nem comentar. Queria usar na palavra livre aqui a respeito do posto de saúde da Agrovila 2 e Agrovila 3. Ela se encontra fechada desde novembro, quando o Gustavo estava assumindo a prefeitura, e até agora não foi retomado o médico no posto de saúde. Então, a população está cobrando lá que retorne o médico de novo no posto de saúde. Espero que o seu prefeito retorne, que a população está dificultando para eles ir até o distrito, só tendo um médico lá no distrito de Jeromaia, que é o posto da Agrovila 3 e o da Agrovila 2. E o prédio é novo, nem usado não foi ainda, então espero que o seu prefeito retome o médico lá nas Agrovilas. A outra coisa, senhor presidente, eu queria comentar também a respeito aí do hospital, que ali está a firma terceirizada, e aqui eu acho que se encontra só eu e o vereador, permite, Jair? No outro mandato passado, eu fiz um comentário aqui, deve estar gravado aí na sessão, aí, se não me engano, e foi em setembro. Eu comentei sobre a firma terceirizada, e eu sou muito contra uma firma terceirizada dentro do município, deve ter vídeo gravado aí, e hoje está aí, ó, a prova que está acontecendo com vocês aí. Eu tenho pena, eu tenho dó, porque vocês prestaram o serviço ali, eu sei, com vontade, carinho, agora precisando ir de receber. Tenho dó e até dou apoio para vocês no que eu precisar. Sei que por tudo isso aí depende muito do prefeito e o Instituto Corpore. Só que é o seguinte, gente, esse aqui eu já falei e vou falar de novo, é uma vergonha para o município, é uma vergonha até para nós, vereadores, vocês que são novos estão aqui. Nós estamos aqui, os eleitores votaram em nós, para nós administrar um município que é nosso. E nós começamos a dar um município para terceiro administrar. Para quem que eles vão reclamar? Eles vieram em nós aqui. Por que eles vieram em nós aqui? O direito deles vir em nós, porque votaram em nós. Eles têm que socorrer nós e no prefeito, que é o executivo e o legislativo. Então não tem ninguém escorrer, porque agora você está vendo aí, ó, tem 48 horas, se não me engano, né, doutor? Para eles responder lá a questão jurídica, que nós, vereador, não conseguimos intervir. Viu? É vergonhoso, eu tenho dó de vocês. Só que é o seguinte, nós, vereador, que não pode deixar, por exemplo, é chegar em abril, o contrato dele, se não me engano, né, presidente? Ele vence em abril. E nós continuar na mesma questão. Ficar sentado aqui, assistindo de camarote e a questão surge hoje. Então, eu tenho dó, tenho pena, mas nós, vereador, não pode deixar acontecer isso aí. Que nem agora em abril, vencendo o contrato, nós temos que pegar essa casa aqui, nós, vereador, sentar e ver qual entidade que vai pegar. Nós tem várias entidades aqui em Itaberá, entidades sérias, que você vê que funciona. Eu vim em jantar de entidade aí que você vê que está funcionando. Tem o GAN, tem ali o asilo, tem outras entidades que eu nem, se não me engano, a PAI. Tem tantas entidades de Itaberá, não, nós pega e damos para uma terceirizada, que nem sei de onde que é essa terceirizada. Então, não presta um bom serviço, para eles é tanto faz, eles estão recebendo 360 mil dentro de repasse lá. Então, se eles prestar um serviço para a população, prestou, não prestou, para eles tanto faz, o dinheiro deles levaram. Tanto que agora eles não querem desembolsar o dinheiro que está em caixa, segundo aí o vereador falou agora aqui. Não quer por quê? A lei trabalhista. Mas não foi mandado ninguém embora. Então, é vergonhoso isso aí. E nós não podemos deixar continuar de novo. Senão, amanhã, depois, de novo, está na mesma questão de novo aqui na discussão. Então, aqui ficam minhas palavras, senhor presidente. O mais, muito obrigado. Ainda em regime de palavra livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores que dela queira fazer uso. Com a palavra, o vereador Jair Briene Sobrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, é uma realidade que o vereador Balinha, me permite chamar de Balinha, que é quem vem trabalhando junto, disse ali, nós que somos um pouquinho mais velhos, né, Balinha? Eu sou um pouquinho mais velho que você na gestão, então o que aconteceu? Você lembra muito bem, quando teve aqui um projeto de lei da ACO, os 9 vereadores na época estavam aqui, e eu com o Balinha fazemos parte ainda, a gente votou contra, porque a gente puxou na firma, tinha muito inadimplente. Aí, com o passar do tempo, que era uma intervenção vai durar 6 meses, durou 1 ano e meio. O doutor sabe disso. Daí o que aconteceu? Foi feito uma licitação. Infelizmente, ganhou essa firma.
Nós, na época, vereadores, que é de gestão minha, não é de gestão deles aqui, mas minha do Balinha nós não teríamos que fazer mais. Por quê? Quando faz a licitação, é o melhor preço. É eles que ponharam. Nós não tinha jeito de a gente intervir mais sobre a firma. Não temos. O que acontece hoje? Tenho certeza que hoje, mesmo que se for abrir hoje uma licitação, essa firma ela não pode entrar na licitação, porque ela já é penalizada. Toda firma que ela é notificada inadimplente, ela não pode participar. Então, ela sabe que ela não vai. Por que é a queda de braço daí? A queda de braço porque ela sabe que ela não vai ficar em Itaberá. Independente que nós queira, o prefeito queira, ela não vai ficar. Porque ela não pode fazer parte mais, ela não pode entrar na licitação mais. Porque está inadimplente. Com vocês, a gente fala vocês que vocês são funcionários, somos nós, o nosso município. É agora, mas ela tem dívida de outras prefeitura ou hospital, e já o juiz já penhorou bem, prendeu o dinheiro já. Se a prefeitura hoje punhar dinheiro na conta dela, vocês ouviram quem estava aqui aquele dia, da Michele, a Michele hoje não está aqui, que ela é parte da coordenação do dinheiro. O que acontece? O próprio juiz, ele vai intervir, ele vai segurar o dinheiro. Vocês não vão receber a mesma coisa. Então, o que foi feito? Acho que a maioria então estava aqui. Foi pedido um prazo para ele, foi notificado a eles, e eles vão ter que decidir. Houve uma outra intervenção, que seria até o doutor falou, que era para ir até uma firma que está segurando na firma do Paraná, o juiz do Paraná. Mas o juiz não vai liberar, ele não pode liberar. Então, qual o caminho? É esperar amanhã que vença o prazo, que tem que cumprir o prazo, ver o que a Corp vai fazer. Independente do que ela vai fazer, a prefeitura vai tomar a medida dela. Eu acho que a gente está conversando com, que a gente conversou com o vice-prefeito, vai ter que se depositar dinheiro em juízo. Porque a prefeitura tem o dinheiro para pagar, não é que ela não quer pagar. O prefeito também, acho que você ouviu bem a outra reunião, ele não vai correr o risco dele cometer uma improbidade administrativa. Porque se ele cometer uma improbidade administrativa, o que acontece? Vocês lembram muito bem que aconteceu com o Zé Caetano. O Zé Caetano é amigo da gente, mas cometeu, o que a gente fez? Caçou. É duro. E a gente está aqui, é igual o doutor falou, a gente está aqui para fiscalizar. Nós somos fiscal, nós não podemos acertar, mas fiscalizar, nós temos que acertar, nós ganhamos para isso. Nós fomos eleitos para isso. A gente fica até comovido. Ali, o salário, né? Outra ali ajuda. A gente tem certeza, de partir da gente, se vocês conhecem eu há bastante tempo, estou com 6 mandatos, você pode ter certeza que em todas as partes que houve a parte do vereador, eu espero que eu não tenha cometido nenhum erro até hoje. Muitas pessoas dizem que eu cometi um erro. E eu não me condeno isso, o erro meu, de ter votado para caçar o Zé Caetano. Eu acho que eu fiz o papel meu. Que tanto foi o papel meu na época, que ele perdeu em Itapé, perdeu em São Paulo e ganhou em Brasília. E eu fui o presidente. Foi eu que dei a cara para bater na época. Eu fiquei 90 dias correndo com os papel. Muita gente, às vezes, acha que a gente não vinha aqui, mas a gente vinha todo dia. Por quê? A gente tem que manter o papel que vocês, eleitor, depositou na gente. E graças a Deus a gente chegou aqui de novo. Não é agora que a gente vai deixar cair a peteca, não. Você pode ter certeza, da parte da gente, o que deu na altura da gente, do vereador, que nós somos limitados, você pode contar com a gente, tá bom? Obrigado, viu? Ainda em regime de palavra livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores que dela queira fazer uso. Com a palavra, o vereador Eduardo Prestes Schmidt. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. É uma situação muito complicada e delicada que vem passando a saúde de Itaberá. Principalmente agora, nesses dias que de corte repasse, de passa não repassa, e quem mais sofre é o trabalhador da base. Quem sustenta a saúde, quem acolhe as pessoas que chegam com dificuldade lá. Que eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns ali, e a gente sabe do tamanho que é a capacidade desses profissionais que aqui se encontram. E os demais que devem estar trabalhando lá. Agora você imagina, a gente fica, a gente não, o executivo e a corpórea numa briga, e as famílias de baixo, como é que fica? E os trabalhadores que precisam, como já falaram aqui, honrar com seus compromissos, seja ele no mercado, seja ele com água e luz, como que fica? Será que eles pensaram nisso quando foram mover essa ação? Isso daí vem lá de trás, não vem? Como que isso não ocorreu lá atrás e vai ocorrer agora? Estourando o contrato.
Sabe que está errado? Se está errado desde lá de trás, não foi agora que começou o erro, ou foi agora que começou. Se a corpórea está errado desde trás. Então, como que agora, coincidente agora, foi ocorrer de bloquear o salário do pessoal? Então, tinha que ter, isso aí tem que ser mais claro, você tem que chegar, mês passado já tentou, já teve essa mesma situação e foi corrigido, correto? Passou, resolveu o problema, a gente volta aqui no mesmo problema. Aí o vereador Everaldo já comentou, não vamos ficar assim até abril? Cadê o bom senso do pessoal? Entendeu? É mais de 40 famílias, mais de 30 famílias que estão em jogo. Entendeu? De repente, mais de 60 famílias, desculpe, mais de 60 famílias. Agora você imagina, de repente tem sonho quebrando aí. Um pai que quer dar uma condição melhor para o filho, de repente, e não está conseguindo por falta do quê? De uma queda de braço lá em cima, que não pensou no pessoal de baixo. Não pensou quem carrega o piano nas costas é eles. Não tem o PSF, vai na onde? No hospital. Não tem hospital, vai voltar no PSF? Precisa entender isso aí também, a população não vai perder. Quem vai perder é a população. Eles têm todo o direito de parar, de greve, como todo mundo tem. São funcionários, tem um grupo. Agora você imagina se vai ficar assim até abril. Um mês paga, depois outro mês enrola e paga. Se já veio lá de trás o problema, igual o Everaldo já falou, devia ter corrigido lá atrás, não esperar chegar até agora para o pessoal estar na situação que está. Então, é uma falta também de bom senso aí do pessoal, de deixar estar acontecendo isso com vocês. Então, virasse o ano, né? Me desculpe, prefeito, eu estou falando algo a mais, e chegasse e falasse, pessoal, está errado, nós vamos consertar e vai ser assim, assim, assado. Vocês se programem que vai fechar o cerco. Vocês não estariam mais preparados? Aí o que ocorre? Chega aqui até nós, justo, óbvio, né? Pelo óbvio, vocês vêm até nós. O que a gente pode fazer? No momento, é estar de braços abertos para procurar a melhor solução. Se a gente falar para vocês que amanhã vai estar o dinheiro na conta, a gente vai estar mentindo. Não tem como. Seguir isso não depende da gente. Então, eu quero reiterar o meu apoio a vocês, falar que eu estou junto, entendeu? Que se acha uma forma aí justa, né, que vai caçar o prefeito, não vai, de repente, será que é isso mesmo que vai acontecer? Entendeu? Me desculpe, mas será que é isso mesmo? Tem tantas outras ações aí pendentes aí. O outro prefeito saiu porventura, né, do que ele mesmo causou. Agora a gente está em situação diferente. Precisamos olhar com carinho essa questão também. Precisamos ser, né, ter um pouquinho mais de bom senso, né, porque esses profissionais que estão aí, que dedicam a vida dia sim, dia não lá para a nossa população, não venha estar em dúvida que quem está querendo ajudar, quem está querendo atrapalhar. Porque o contrato está aí para ser cumprido. Se uma das partes não cumpre, é óbvio que vai sofrer consequência. Independente de quem está errado ou não, quem vai sofrer é o trabalhador. Então, eu estou aqui para reiterar o meu apoio a vocês, falar que eu estou junto no que der e vier, e que eu acho uma sacanagem isso que está acontecendo com vocês. Isso é uma tremenda injustiça, porque vocês, de boa, eu acho que não tem nada a ver com isso que está acontecendo. Porque estava prestando serviço maravilhosamente bem, e ia acontecer isso com vocês. Mês passado, uma agonia, agora de novo. Por que já não resolveu o mês passado? Foi difícil e tal, cedeu. Pessoal, vamos ter um pouquinho mais de consideração, aí, de bom senso pela classe trabalhadora aí que merece. Obrigado. A palavra continua em aberto ao vereador que dela queira fazer uso. Com a palavra, o senhor vereador Everaldo Carvalho. Não deu nada, não. Senhor presidente, só uma questão aqui que eu esqueci na palavra. Permite a palavra de novo. Fiz um ofício aí faz 20 dias atrás e só deixei aqui sem colocar. Escrevi no lugar errado aqui. Foi emitido um ofício aqui, como nós estávamos em período de recesso ao executivo, e queria deixar o agradecimento aqui pelo atendimento lá do ofício respondido, e mais a máquina já está em trabalho lá. Então, queria agradecer ao seu prefeito aí por ter atendido. A gente estava em período de sessão, mas mandei um ofício dessa casa para lá e ele atendeu. Então, queria deixar aqui o agradecimento a ele. O mais é isso. Obrigado. Ainda em regime de palavra livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores que dela queira fazer uso. Bom, eu vou fazer o uso da palavra também aqui, me solidarizar com vocês aí, funcionários, pois passei por 5 anos e meio na Santa Casa, antiga ABI,
enfrentei grandes dificuldades, assim como vocês estão enfrentando hoje. Na minha época, né, felizmente não foi por falta de salário, que a gente sabe aí o quanto vocês se dedicam, empenham aí em prestar o melhor atendimento possível aos itaberaenses. A gente sabe também que vocês contam com esse salário. Por mais que vocês aí tenham outras fontes de renda, alguns, mas a gente sabe que é direito do trabalhador. Né? Vocês trabalharam, vocês têm que ser remunerados pelo trabalho prestado. Só que a gente vê também uma falta de compromisso desta empresa com vocês, que é o Instituto Corpore. É um instituto que veio aí há mais de um ano, e a gente sabe aí que ele veio há mais de um ano tentando, conseguiu, e hoje, infelizmente, ele não está dando cobertura suficiente para vocês. A gente sabe aí que vocês deveriam ter um administrador, um representante da empresa, legal da empresa, onde possa esclarecer a dúvida de vocês. Infelizmente, vocês estão no escuro. Vocês estão enfrentando dificuldade por falta de representante. Né? Então, a empresa já foi cobrada, já foi notificada na sexta-feira, para realizar o pagamento a vocês, mais de 60 funcionários, um período de 48 horas. Sabemos que o período de 48 horas vence amanhã. Então, a partir de amanhã, vai ser tomada alguma decisão. O promotor já foi notificado também sobre a situação hoje entre Prefeitura Municipal e Instituto Corpore. São 5 páginas que está lá no gabinete do promotor de justiça, que é o Ministério Público que vai, assim, analisar tudo o que vem acontecendo entre Prefeitura e Corpore. Né? Vocês estão aqui, faço das minhas palavras, palavras dos demais vereadores que já usaram referente ao assunto, e a gente se coloca aqui à disposição de vocês, mas é como alguns vereadores até mencionaram, infelizmente a gente está limitado a certas coisas. A gente está aqui para dedicar apoio a vocês, trabalhar em conjunto, que afinal a gente foi eleito para isso, só que infelizmente a gente tem que aguardar esse prazo aí para se resolver alguma coisa. Vencendo esse prazo, o promotor com certeza deve estar estudando alguma possibilidade de, junto com o prefeito, aí, tomar alguma decisão. Né? Até onde a gente sabe também, ele informou numa outra ocasião que não iria expor o Ministério Público em qualquer decisão entre a Prefeitura e Instituto Corpore, até porque esse contrato já está prestes a vencer. Só que, por outro lado, entra vocês que estão sendo muito prejudicados. Né? Como o vereador Neto falou também, com a incerteza de que se amanhã haverá o pagamento ou não. Né, vocês tiveram conhecimento também da resposta da Corpore ao Executivo, o porquê não fazer o pagamento, para qual finalidade que é esse valor que eles têm em caixa, que são aproximadamente R$600 mil. Assim, então entra muita contradição. Né? Então, acho assim, que o Instituto Corpore deveria estar mais presente com vocês, assim como a gente entra em qualquer empresa a trabalhar, tem lá o patrão, tem o gerente, para esclarecer as dúvidas e participar diretamente, qual é o objetivo da prestação de serviço. Então, a gente sabe aí que vocês vêm prestando bom trabalho, da maneira que vocês podem, só que, infelizmente, já está chegando um momento que vocês não vão ter condições de realizar um bom trabalho, devido às faltas de medicamento, falta de insumos em geral. Então, a gente sabe aí que vocês estão empenhados, a pessoa física de vocês está empenhada em prestar o serviço, porém, vai faltar suporte. Né? E a gente fica completamente triste diante dessa situação. Né? É um lugar onde todo mundo, igual o Neto falou, vai em PSF, não deu certo, vai em hospital. Só que, infelizmente, logo a população também vai ser afetada. Não só vocês, funcionários, são 60 famílias, não só vocês, mas a população também. Onde a população vai precisar de um atendimento, infelizmente não vão ter o atendimento que devem e merecem. Então, a gente aqui, em nome dos demais vereadores, a gente se torna solidário ao manifesto de vocês, a gente entende que é uma preocupação de vocês, não só por vocês, e sim pelos pacientes, porque eu já trabalhei lá, como disse, e eu entendo perfeitamente o que é sair da casa para enfrentar um plantão aí de 12 horas ou mais, que a gente sabe aí, o pessoal que sai em transferência e a dificuldade que é. Então, a gente é solidário ao manifesto de vocês, e amanhã, após o vencimento desse período de 48 horas, que começou a contar na sexta-feira, a gente procura o prefeito municipal para ver qual o segundo plano que ele tem para isso. Acredito assim que ele vai aguardar também, vencendo o prazo, vai procurar novamente o Ministério Público, que é o promotor de justiça, para alguma solução em conjunto.
né? E essa Câmara está aberta a vocês sempre que precisarem, e a gente está aqui solidário a vocês, tá bom? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão e agradeço a todos pela presença. Boa noite.